Boa tarde, caros ouvintes. Está começando nesse exato momento para vocês o programa Mais Natural. E hoje, no nosso programa, temos o prazer de receber o nosso doutor Paulo Catenda. Boa tarde, doutor Paulo Catenda. Boa tarde. Como está? Estou muito bem, obrigado. Ok. Já agora, o nosso doutor Paulo Catenda terá o prazer de nos falar como as gorduras trans podem provocar-nos doença. Doutor Paulo Catenda, o que é que tens a explicar mais sobre esse tema? Bom, falando de gorduras trans, né? Quando nós falamos de gorduras trans, nós estamos a falar de gorduras completamente prejudiciais para o nosso estado fisiológico anatômico. Ok. E como essas gorduras trans elas podem causar no nosso estado anatômico? O que ela pode provocar no nosso organismo? As infectações patológicas associadas às gorduras, normalmente, elas são completamente degenerativas, como por exemplo, o entorpecimento das veias coronárias nas artérias. Como é que as pessoas podem desenvolver doença quanto à questão da hipertensão arterial? O que acontece é que no nosso organismo existe um processo de manutenção. O processo de manutenção pelas gorduras trans é contrário. Ela, em vez de agir como um meio de manutenção na reparação das veias coronárias, ele age para impedir com que a circulação sanguínea seja saudável. Agora, quanto ao ponto de vista de gorduras essenciais, ou seja, ácidos graxos, que são chamados óleos essenciais, eles agem como regeneradores do sangue para fazer com que a pulsação sanguínea ou também a circulação sanguínea seja mais eficaz quanto à questão da hipertensão arterial. Dizer que a questão da hipertensão arterial tem uma causa muito degenerativa. Um dos princípios é o excesso de gorduras trans. Ok. E quais são os remédios ou os fitofármacos que nós poderíamos usar para podermos para acabarmos com o excesso de gorduras trans no nosso organismo? Bom, já cá tivemos um colega que falou aqui sobre ômega 3, o bálsamo alemão, e também falou sobre a planta chamada beldroega. Falando dessas duas plantas e decifrando um pouquinho sobre o ômega 3, elas são consideradas plantas revitalizadoras de gorduras trans ou gordura LDL. Em vez das gorduras trans serem um meio de entorpecer completamente a questão das veias coronárias, eles servem como revitalizadores e desintoxicantes de gorduras nocivas, como por exemplo, as gorduras que nós encontramos no ômega 3 e também podemos encontrar na planta beldroega. Ele serve como um meio de fazer com que o processo de revitalização das gorduras seja a partir das veias coronárias e vai descendo até os rins e dando uma boa manutenção, tanto de um ponto de vista do sistema reprodutor masculino e de um ponto de vista do sistema reprodutor feminino. Obrigado, doutor Paulo. O nosso doutor Paulo acabou de falar sobre como as gorduras trans podem nos transmitir doenças. Então, espero que você tenha aprendido. Mas, já agora, doutor Paulo, não querendo terminar, quais são as últimas considerações ou qual o conselho que o doutor Paulo pode deixar para os nossos internados? Bom, nós normalmente dizemos assim: as gorduras podem trazer vários problemas na nossa vida, como por exemplo, um dos casos de infertilidade é que a gordura é um meio de fazer com que haja mais reprodução hormonal, de um ponto de vista de duas propriedades, vitamina E e estrogênios. A vitamina E vai produzir a progesterona e a progesterona vai produzir o quê? Os estrogênios. Só que isso não funciona de uma maneira só que as pessoas hoje têm à vistas.
Por exemplo, como é que as gorduras podem agir como um meio de fazer com que haja uma revitalização de gorduras trans? Por exemplo, o ômega 3 é chamado um revitalizador hormonal. Ele regenera toda a gordura LDL ou colesterol LDL e vai transformar em uma gordura completamente repleta de gordura HDL, ou uma gordura repleta de vitamina E ou ômega 3. Já existem estudos científicos que dizem que a beltroega é rica com ômega 3, 6, 9, que age na revitalização do cérebro ou do sistema nervoso central. De um ponto de vista científico, o sistema nervoso central é a indústria total de informação, de que o ser humano luta pela sobrevivência da sua saúde. Mas veja, o caso de infertilidade, cistos, miomas, normalmente também está associadas com gorduras. Você já se perguntou, você que está lá em casa, por que as mulheres normalmente saem estrias? Isso acontece porque as mulheres normalmente usam constantes gorduras trans e as gorduras, através da pouca produção de ômega 3 ou vitamina E ou mesmo óleos essenciais, vão agir como um meio de hormônio e vão produzir estrias nos glúteos, porque é comum nós ver isso que acontece com as mulheres, tanto na coxa ou na ginica, como se diz na gíria. As pessoas vejam que as mulheres estão a sair estrias. Mas como é que as mulheres estão a sair estrias? As mulheres estão a sair estrias através da grande concentração de gorduras trans. Essas mesmas gorduras trans podem agir como um meio de fazer com que haja uma perca de vida. De um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista do sistema nervoso central, o sistema nervoso age como um meio de revitalizar e fazer com que o medicamento seja um meio de fazer com que haja uma asseguração do sistema simpático e parasimpático. Sistema parasimpático, a reação do medicamento no organismo, e o sistema simpático é a indefesa do organismo do medicamento. Quer dizer que existem medicamentos convencionais que podem agir como um meio de fazer com que sejam reconhecidos pelo sistema nervoso central, e existem medicamentos que podem fazer também com que não haja um reconhecimento do sistema nervoso central, pois que ele é um reconhecedor de toda ou qualquer propriedade levada pelo organismo. Os cistos no ovário, saiba, está associadamente com o estilo de vida da alimentação. De um ponto de vista fisiológico, anatômico, existem várias pessoas que estão sofrendo de doença. Por isso digo que amo a verdade e desejo dizer a verdade até onde me levar. Obrigado, nosso doutor Paulo Catenda, que o senhor lhe abençoe. Eu espero que o doutor possa voltar nas próximas ocasiões no nosso programa Mais Natural. Sendo assim, caro ouvinte, está terminando o nosso programa Mais Natural. Amanhã o programa Mais Natural promete voltar quando forem 14 horas. Então, eu espero você aqui amanhã quando forem 14 horas. Bye. Bye. Cedo me acorda a hora